Conhecer a luz do amor divino que nos faz crescer, conhecer o porquê de um peregrino que ao mundo veio trazer o caminho, a verdade, a vida, a alegria, o puro prazer que ensinou a ter esperança, mesmo sem merecer. Divino Maestro, Mestre, ensinou o concerto do amor e na prece internece, envolve de paz e calor. Olá, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos pelo canal do YouTube da Associação de Beneficência Espírito Consolador de São José do Rio Preto. Vamos estudar, refletir, aprender as lições que Jesus nos deixou à luz da doutrina espírita. A nossa gratidão a Deus, nosso Pai de amor e bondade, e a Jesus, nosso Mestre querido, que nunca nos desampara, está sempre a nos inspirar. Basta que nos voltemos para o seu coração generoso e busquemos a alegria de viver, de aprender, de conviver, de estudar cada dia mais. Muito obrigado, Jesus, por ter nos deixado os teus ensinamentos e exemplos. Que possamos aprimorar cada dia mais a nós mesmos, nas nossas conquistas íntimas, para melhorar o mundo em que vivemos. Que assim seja. Vamos estudar Espíritos Errantes. Olá, dando sequência aos nossos estudos, como fazemos todas as terças-feiras, aqui no Consolador, nós vamos lembrar que estamos no capítulo 2º, no livro 2º, que trata do mundo dos espíritos. E hoje vamos começar o capítulo 4º, que trata da vida espírita e fala dos espíritos errantes. Inicialmente vamos falar dos espíritos errantes, né? E a pergunta inicial, a questão 223, é se o espírito, após a sua libertação do corpo físico, se ele se reencarna imediatamente. Morre e reencarna imediatamente. O texto nos diz que algumas vezes sim, mas o comum, o ordinário, o usual, a regra, é que essa reencarnação só ocorra depois de um intervalo de tempo mais ou menos longo. E nos mundos mais evoluídos, como a matéria é muito sutil, a reencarnação é mais imediata. Mas ela não faz muita diferença, porque o corpo material é bem etéreo, é bem leve, menos grosseiro do que aqui na Terra. Mas como regra, então, após a desencarnação, nós passamos um período desencarnados, um período na erraticidade. E o que é um espírito? Pergunta-se na questão seguinte. No intervalos das encarnações, depois que desencarna e antes de reencarnar. Ora, é o mesmo espírito que anima os homens aqui na Terra. Só que, geralmente, um espírito encarnado, né? Se fala que é um espírito encarnado, outras crenças falam que é uma alma, né?
E um espírito desencarnado, outras crenças falam que é uma alma penada. Para nós é uma alma, é um espírito desencarnado ou um espírito errante, né? O espírito errante é aquele que aspira a uma nova, que aguarda uma nova reencarnação. Ele está liberto da matéria. Esses intervalos entre uma encarnação e outra, eles podem durar algumas horas, o que não é o comum, já o dissemos, mas podem demorar muito tempo também, né? Vai depender da condição de cada um. Então não existe uma regra. A única regra é que haverá reencarnação, porque a reencarnação nos permite a evolução moral, o progresso até Deus. Isso é uma lei de Deus, a lei do progresso. E nós, então, necessitamos da reencarnação. Então, a única regra que nós podemos estabelecer do espaço de tempo entre uma e outra reencarnação é que o espaço de tempo é variável, mas nunca é perpétuo. Não é eterno, não é, né? Como se prega em outras crenças, né? Um sofrimento eterno. Não, uma hora acaba e a criatura reencarna, né? Essa reencarnação, ela, em última análise, ela depende da vontade das criaturas, porque, né, ostentam o livre-arbítrio. E por vezes se envolvem em problemas que demandam uma preparação maior ou exigem uma reencarnação mais célere. E, em última análise, se a criatura se envolveu em dificuldades para reencarnar, é resultado da liberdade que ela tem de fazer ou deixar de fazer. É consequência do seu livre-arbítrio. Então, o tempo que necessitamos para a reencarnar, o tempo em que vamos ficar como espíritos errantes, é resultado da nossa liberdade. Somos criaturas com o livre-arbítrio. Algumas criaturas pedem, né, para demorar um pouquinho mais para voltar ao corpo, porque estão se preparando. Se elas têm mérito, se realmente está sendo útil, pode ser concedido um prazo maior. Agora, a erraticidade não é um sinal de inferioridade. Um espírito errante não é um espírito inferior necessariamente, porque há espíritos desencarnados aguardando a reencarnação de todas as ordens, desde os mais rudes até os mais evoluídos. Só não está na erraticidade, só não aguarda a reencarnação o espírito que já atingiu a superioridade, que já evoluiu tudo o que tinha que evoluir e, digamos, aqui na Terra não tem ninguém nessas condições. Então são espíritos errantes, os espíritos que aguardam a reencarnação, os espíritos que estão desencarnados. Agora, o espírito puro, o espírito que já evoluiu tudo o que tinha que evoluir, ele não aguarda uma nova reencarnação. Ele já é um espírito evoluído, portanto não é um espírito errante, não está aguardando a reencarnação para se purificar. Dissemos que alguns espíritos desencarnados, eles pedem o prolongamento da desencarnação, do seu estado de erraticidade, para se preparar melhor para a nova reencarnação. Então eles se instruem. Agora, como é que isso é feito? Eles estudam e procuram, né, meios de elevar-se, da mesma forma que fazemos aqui na Terra. Eles estudam, veem as experiências dos outros, observam, ouvem, né, visitam lugares, escutam conselhos de criaturas mais evoluídas, e a somatória disso tudo vai dar um pouco de instrução para o espírito errante. E na questão 228, pergunta se o espírito desencarnado
portanto o espírito errante, ele conserva as paixões humanas, a melhor resposta para todas as questões do livro dos espíritos é depende. Depende. Se o espírito é materializado, se ele ainda não se desapegou da matéria, ele conserva sim as paixões humanas, né? A necessidade de comida, de bebida, de droga, de cigarro, de álcool, de sexo, ele conserva tudo isso, porque ele teve uma encarnação inteira para se desapegar, né? E não se desapegou. Agora, se o espírito é mais evoluído, ele não está apegado aos prazeres que a vida material proporciona, então esse espírito, ele não conserva, né, as paixões humanas que todos ostentamos. Questão seguinte, questão 229. Por que, deixando a terra, não deixo aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes? Olha que coisa maravilhosa, né? Por que a pessoa não desencarna e deixa na terra os seus defeitos e acorda no plano espiritual já numa condição melhor? Ora, se isso fosse possível, nós teríamos um progresso gratuito apenas pelo falecimento, pela desencarnação. Mas isso não acontece porque Deus é justo. Então, quando a criatura desencarna, ela não deixa na terra suas paixões inferiores, ela leva consigo. Ou seja, nós somos a mesma criatura que momentaneamente estamos na terra e amanhã depois estaremos na erraticidade, seremos espíritos livres da matéria. Seremos a mesma criatura, com as mesmas virtudes que já temos e com os mesmos defeitos que ainda não nos libertamos. Questão seguinte. Aliás, essa questão que acabamos de ver, né? Por que nós não deixamos na Terra os defeitos se nós, com a desencarnação, podemos compreender a realidade da vida? É muito fácil de entender isso. A ciência fala que o cigarro faz mal, que o sal faz mal, que o óleo faz mal, que açúcar, né? Tudo isso em excesso faz mal, que é necessário cuidar da saúde. Mas nós o fazemos. Nós, né? Vamos para o trabalho a pé, para caminhar, para cuidar da saúde? Comemos só coisas boas quando temos necessidade? Né? Não. Ou seja, embora a gente saiba o que é bom para a nossa saúde, nem sempre a gente consegue fazer por causa das nossas tendências inferiores. Então o espírito desencarna e continua com as mesmas tendências que ele tira da Terra. Questão 230. Na erraticidade o espírito progride? Resposta: pode melhorar-se muito, tais sejam a sua vontade, o desejo de que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que se põe em prática as ideias que adquiriu. Ou seja, no plano espiritual, o espírito desencarnado, na erraticidade, ele pode se melhorar, né? Se ele tiver uma vontade firme, um propósito voltado para trabalhar pela sua progressão. Todavia, né, quando o espírito está ligado à matéria, ele põe à prova, né, ele põe em prática todas as questões, todas as ideias que ele adquiriu. Então, é importante, né, a reencarnação por causa disso. Imaginemos um aluno que faça as provas, que estude a matéria, depois vai lá e faz a prova e, né, obtém a aprovação. Outro é reprovado. O reprovado, vai refletir na conduta do que ele fez, do que ele deixou de fazer durante o ano letivo e vai entender por que foi reprovado, né? Então, nós temos todas as oportunidades de progresso. Agora, tem que ver se a criatura efetivamente aproveita, né?
Eu até relembro um exemplo aqui, né? Já que nós estamos falando aqui na questão 230, que é preciso reencarnar para evoluir. É preciso, né? É a mesma coisa que falar assim, eu vou ler um livro e aprender a falar inglês. Se eu ler um livro de gramática, eu posso aprender a gramática, mas se aprender a falar mesmo, só se eu, né, exercitar, só se eu falar. E é falando que eu vou adquirir a prática. Então não adianta eu querer ler um livro que explica vocabulário, gramática e achar que eu vou aprender a falar outro idioma. Para falar outro idioma, eu tenho que vivenciar outro idioma. Então, para vencer os nossos apegos à matéria, as nossas limitações, nós temos que conviver com elas e superá-las. Questão seguinte, questão 231. Essa pergunta é interessante. Os espíritos desencarnados, errantes, eles são felizes ou infelizes? Voltamos àquela resposta padrão. Depende, né? Depende. Uma criatura evoluída, que se libertou da matéria, vai ser feliz. Vai ir para uma condição melhor. Uma criatura apegada à matéria, que não fez a lição de casa, naturalmente não vai ser feliz no plano espiritual. Porque lá ele vai ter necessidade, por exemplo, de fumar. E ele vai ter que se aproximar do encarnado, né? Obsediar o encarnado para poder fumar, né? E este é um exemplo, né? Mas nós poderíamos falar de outros tipos de droga, né? Do álcool, enfim. Quem estando na Terra luta contra as suas tendências inferiores tem mais probabilidade de delas se libertar, né? Não ficar escravo das paixões, não ficar escravo de si mesmo, né? Questão seguinte, é a questão 232. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Ora, o espírito errante, ele pode ir aos mundos compatíveis com a sua evolução. Então, digamos assim, que numa escala evolutiva a criatura esteja aqui, ela pode ir daqui para baixo. Mundos acima disso, ele não tem capacidade moral de ir, né? Sozinho, sem condição. Talvez acompanhado, com um benfeitor, com uma preparação, ele vai fazer uma visita, né? Vai dar uma olhadela. Mas, né, digamos assim, um aluno da quinta série, quinto ano da escola, ele pode assistir aula no quinto ano, digamos que ele pode assistir aula no quarto e compreender no terceiro, no segundo. Mas se ele é do quinto ano, não adianta ele na sexta, sétima, oitava série, oitavo ano, que ele não vai compreender, não vai acompanhar, né? Então é isso, né? Para baixo todo santo ajuda, para cima é que a coisa muda, diz o velho deitado, né? Então, o espírito pode ir para os mundos inferiores? Sempre. E para os mundos superiores? Raramente, só por exceção. E aqui o texto relembra, né, que o fato de ter deixado o corpo não torna ninguém santo. A pessoa é o que ela é, como se estivesse encarnada na Terra, né? Então, somente aqueles que já se desprenderam do egoísmo, né, da tola vaidade, do apego aos bens materiais, é que tem condição de ir para um mundo mais evoluído quando estiver na erraticidade. Questão seguinte, questão 232. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Descem, com uma certa frequência, até diz o texto, né? São eles que nos auxiliam, né, no nosso progresso. Todos necessitamos de guias para seguirmos, né? Então, esses espíritos já purificados, mais evoluídos, se encontram presentes entre nós. Agora nós vamos falar dos mundos transitórios, a questão
234, 234 abre este novo tópico aí do capítulo 4, né? É um tópico novo. Mundos transitórios, isso. Ainda dentro do mesmo capítulo, questão 234. Há de fato, como já dito antes, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Nós vimos muito isso na literatura espírita, né? É muito comum. Os espíritos estão se deslocando de um mundo, uma região mais confortável para a Terra. Então eles acabam fazendo escalas em habitações provisórias no plano espiritual, onde eles são, né, recebidos, têm o apoio necessário para prosseguir a viagem. Só isso, né? Então nós temos estações também passageiras, transitórias, assim como os mundos transitórios, que têm uma função, né, durante um certo lapso de tempo, e depois perde essa função, né? Então o mundo transitório é esse mundo passageiro, né? 234A. E esses espíritos que habitam esses mundos transitórios podem deixar o mundo transitório quando quiser? Claro que podem, né? O mundo, como o próprio nome diz, de passagem, um mundo provisório, um mundo transitório, né? Imaginemos uma ilha em que os pássaros estão navegando há muitas horas e eles então param ali para o refazimento, o repouso, o descanso e prosseguem a viagem, né? Essa é a função do mundo provisório, né? Questão seguinte, 235. Enquanto permanecerem nos mundos provisórios, os espíritos progridem enquanto permanecem, né? Certamente, né? Os mundos provisórios são os que... Perdi aqui, 235, achei, quer dizer, o espírito progride quando está no mundo provisório, progride, né? Os que vão a mundos mais evoluídos têm objetos mais evoluídos, se instruírem, trabalhar no bem, coisa e tal. E os que são mais ou menos desenvolvidos vão aprender alguma coisa, vão aproveitar a oportunidade, o encerro de progresso. Então, todos temos essas oportunidades. Aliás, alguns aproveitam mais, outros menos, né? Mas é sempre bom aproveitar, porque o cavalo não passa arriado duas vezes, diz o velho ditado, né? Questão 236. Questão 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente, né? Destinado a outros espíritos errantes? Ora, se o mundo é transitório, é passageiro, ele não é perpétuo. Ele está recebendo espíritos na sua formação, porque ele ainda mesmo está em formação, ele não está pronto. E esse mundo um dia vai deixar de ser provisório. Ou seja, deixar de ser transitório, ou seja, ele vai, né, progredir como a Terra, né? Na época em que era uma bola de fogo, foi esfriando, né? Só recebia espíritos que tivessem condição de sobreviver a uma situação dessa, e depois essa bola esfriou, sofreu múltiplas, né, mudanças, e temos hoje o nosso aprazível planeta, né? Aliás, hoje está fazendo até um friozinho atípico. Mas aqui para nós, vamos repetir, enfatizar, os mundos transitórios têm uma condição temporária, são transitórios, né? Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não, né? Não são habitados por seres corpóreos, por espíritos, né? A natureza deles é estéril, a superfície é estéril, não produzem nada, né? Os que habitam ali estão de passagem, também não necessitam de nada. É o que diz a questão 236
A. Vamos à questão seguinte, a questão B. É permanente esta esterilidade do solo e decorre da natureza especial que apresenta? Não. São estéreis transitoriamente, né? É uma questão passageira, é algo que vai acabar. E esses mundos transitórios têm belezas naturais? Tem imensidão, né? Agora, falar que ele tem beleza não é o mais técnico, né? Ele é um mundo de passagem. Questão seguinte para encerrar, né? 236D. Sendo transitório o estado de semelhantes espíritos, a Terra permanecerá um dia, a Terra pertencerá algum dia ao mundo deles? Já pertenceu, né? A Terra já foi um mundo transitório, né? Durante a sua formação, né? Essas questões, naturalmente, saciam a nossa curiosidade, mas o que interessa para nós é tirar do estudo a seguinte observação: é que nós somos espíritos em evolução, né? E para isso a gente tem que lutar contra as nossas tendências inferiores, lutar contra o nosso egoísmo, a nossa vaidade, as nossas mazelas, né? E investir mais nos estudos, nas reflexões sobre os ensinamentos de Jesus, para que nos tornemos criaturas melhores, né? Então, no fundo, é só o progresso que interessa, né? Só essa nossa evolução. Semana que vem, ou no próximo estudo, nós vamos falar sobre percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, né? Questão 237 e seguintes, é isso. Então, tenham todos uma boa semana, leiam os textos, vale a pena. Eles são mais completos. Aqui nós damos uma pincelada para introduzir o assunto, né? O livro realmente é mais rico e contém maiores detalhes. Então estudem, que vale a pena. Até a próxima semana. Tchau.